Olá, segundo ano, tudo bem, pessoal? Aqui é a professora Michele Carvalho, estou de volta. Hoje nós vamos fazer os exercícios da página 108 a 111, tá? Continuando aí sobre fábula e conto, ok? Então prepara o seu material para a gente poder começar aqui as nossas atividades hoje, tá? Como são textos, né? A gente está falando aí de fábula, de conto. Pega o seu livro, então, caderno 2, tá, pessoal? Caderno 2. É logo na primeira unidade, tá? Do seu livro. E a gente vai, então, retomar o assunto. Só que agora a gente vai para os exercícios, né? Afinal de contas, a gente já viu o gênero, já vem falando sobre. Agora a gente vai pegar aqui as características, tá? A gente sabe que as fábulas são narrativas, né? Tem como personagens aí os animais. As fábulas trazem sempre uma lição de moral, tá? Essa lição de moral sempre retirada aí dos fatos que são narrados, não é isso? E a fábula, em seu enredo, ela apresenta também sempre a situação, uma ação, uma reação e um resultado, tá? Então vamos verificar isso aqui, ó. A estrutura da fábula, como que acontece, né? Por exemplo, você tem uma situação inicial, tá? Onde os personagens se encontram. Então observa aqui comigo nesse primeiro trecho. Lobo e cordeiro, impelidos pela sede, vêm ao mesmo rio. Mais acima colocou-se o lobo, o cordeiro bem mais abaixo. Então o ladrão, que é o lobo, com fome insaciável, introduz a discussão. Então observa o que nós temos aqui, gente. A situação inicial, tá? Aí logo em seguida, ó. Por que, disse ele, sujaste a água a mim que bebia? Então repara, a primeira ação. Aí o cordeiro responde com medo, né? Como posso, por favor, fazer isto de que me acusas? A água desce de ti para os meus goles. Houve uma reação que foi o quê? A resposta dele, né? Aí o outro continua implicando. Rechaçado pelas forças da verdade. Olha só, ele se acha o todo-poderoso, fortão, né? Aí ele fala: há 6 meses tu falastes mal de mim. E ele aí aqui, ó, a gente tem outra ação, tá vendo? Em verdade, eu não era ainda nascido, respondeu o cordeiro. Uma reação. Por Hércules, foi teu pai que falou mal de mim, disse o lobo. O lobo continua ali jogando as implicâncias dele, né? Outra ação. E por fim, arrebatando, dilacera-o em morte injusta. Temos aqui um final, um resultado aí dessa fábula, tá? Então, o narrador, gente, na fábula, normalmente ele aparece em terceira pessoa. Ele desempenha uma função decisiva na estrutura de uma fábula, tá? Se a gente observar aí no exemplo situação, ação, reação, né? Nós vamos notar que a situação e o resultado foram narrados enquanto a ação e a reação foram apresentadas em forma de um diálogo. Percebeu? Tá? Você não precisou aqui identificar a travessão, nada disso para poder dizer aí, identificar que é um diálogo. A importância do narrador na fábula te leva, né, a entender que ali está acontecendo um discurso direto, tá? Um diálogo, ok? Muito bem. Moral dessa história, então, o mais forte sempre acha que tem a razão, né? E por achar que tem a razão, olha aí a moral. Ele acaba tomando atitudes precipitadas, muitas das vezes atitudes erradas, inadequadas, não é verdade? Então aí tem que ter cuidado, né? Então as fábulas elas acabam nos levando a refletir sobre o comportamento, né? De comportamento humano, né? A gente
tem a mania de, quando lê uma fábula ou uma história que está relacionada ao comportamento do ser humano, a gente pensa logo em alguém, não é verdade? Quem não conhece alguém que já agiu ou reagiu, que vive implicando, que se acha o mais forte? A gente pensa logo em alguém, mas na verdade a fábula nos leva a essa reflexão pessoal, né? Então, quando a gente lê a fábula, a gente precisa olhar para si mesmo, né? E tentar identificar como a gente anda agindo, como a gente anda pensando, tá bom? Por isso que a fábula tem sido, ao longo, né, dos anos aí de estudo, um grande suporte aí de ensino, porque ela traz aí a questão das regras, dos princípios, dos valores na sociedade, dos bons costumes, tá bom? E leva as pessoas a refletirem, né, sobre as suas ações. Vamos então para a página 108, tá? Vai lá comigo, porque tem exercício para a gente fazer. Na página 107, tem aí o início, né, da fábula A Raposa e as Uvas. E na página 108, logo acima, você tem aí o seguinte, leia aí comigo, gente, acompanha. Essa parte eu não coloquei aqui no slide, tá? Então, olha só, deixa eu até... Vou fazer a leitura aqui com você. Diz o seguinte: o texto anterior é uma fábula, uma narrativa de fundo didático, em que os animais simbolizam um aspecto ou qualidade do ser humano. E aí ele pede para você narrar uma história da vida moderna que seja a transposição da fábula de Monteiro Lobato. O seu texto deve ter personagens humanos e a narração poderá ser em primeira ou terceira pessoa, tá? Não ultrapasse o limite de 10 linhas. Então, gente, olha só. Tenta faz essa narrativa, né? Transforma aí, pega a ideia da raposa, que ela acaba desdenhando, não é? E tenta transformar isso num texto, numa narrativa, tá? E aí a gente segue com as nossas próximas questões, ok? Na página 108, nas atividades de múltipla escolha, nós temos um primeiro texto sobre Pau de Dois Bicos, tá? Ele é uma fábula também. A moral dessa história: o segredo de certos homens está nesta política do morcego. É vermelho? Tome vermelho. É branco? Viva o branco. E aí ele quer saber... o texto Pau de Dois Bicos é uma fábula, por quê, né? Pelo predomínio do discurso direto com o consequente apagamento da figura do narrador, pois o tempo cronológico ele é marcado pela expressão certa vez e pelos verbos no passado. Letra C, pois apresenta trama pouco definida e trata de problemas cotidianos e imediatos, o que lhe confere caráter jornalístico. Letra D, por utilizar elemento fantástico, como o fato de os animais falarem, para refletir sobre problemas humanos. Letra E, por resgatar a tradição alegórica de representação de seres heróicos que encarnam forças da natureza. Então, estão aí as opções. Vamos fazer a leitura rapidinho dessa fábula? Olha só. Um morcego estonteado pousou certa vez no ninho da coruja, e ali ficaria de dentro se a coruja, ao regressar, não investisse contra ele. Miserável bicho, pois te atreves a entrar em minha casa, sabendo que odeio a família dos ratos? Achas então que sou rato? Não tenho asas e não voo como tu? Rato eu, essa é boa. A coruja não sabia discutir e, vencida de tais razões, poupou-lhe a pele. Dias depois, o finório morcego planta-se no casebre do gato do mato. O gato entra, dá com ele e chia de cólera. Miserável bicho, pois te atreves a entrar em minha toca, sabendo que detesto as aves? E quem te disse que sou ave? Retruca o cínico. Sou muito bom bicho de pelo, como tu não vês. Mas voas. Voo de mentira, por fingimento. Mas tem asas. Asas? Que tolice. O que faz a asa são as penas. E quem já viu penas em morcego? Sou animal de pelo, dos legítimos, e inimigo das aves como tu. Ave eu? É boa.
O gato embasbacou e o morcego conseguiu retirar-se dali são e salvo. Então, ele vai dançando aí conforme a música, né? Vamos dizer assim. Gente, o texto Pau de Dois Bicos, ele é uma fábula e tem como moral essa questão, né? Se é vermelho, toma vermelho, se é branco, vivo branco, ou seja, ele vai se adaptando, né? E assim ele vai fugindo das situações. Bom, letra, ele resgata a tradição alegórica de representação de seres heróicos que encarnam forças da natureza, tá? Então aqui nós temos a letra... Aliás, eu li até errado, desculpa. A letra D, por utilizar elemento fantástico como o fato dos animais falarem. Lógico, né, gente? Então, olha só. O enunciado diz o seguinte: o texto Pau de Dois Bicos, ele é uma fábula por utilizar elemento fantástico como o fato de os animais falarem para refletir sobre problemas humanos, tá? Essa questão aqui, ó, dos animais falarem é um elemento fantástico, também faz parte de um conto fantástico, por exemplo, tá? E aí isso acaba surpreendendo, né? Porque também é um elemento que faz parte da fábula, tá bom? Letra D, ok? Vamos lá, então, vamos seguindo. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Enquanto isso, pega aí na página 109, outra fábula que temos aí, também tô abrindo aqui. Na página 109, tá? O morcego e as doninhas. Página 109. Ok? Antes da página 109, a gente tem um texto também, né, na 108, que é o Homem e a Galinha. Esse texto, pessoal, eu não coloquei no slide, ele é um texto, né, bem maior. Então, eu deixei aqui no livro e eu vou comentar com vocês, tá? Na questão número 2 da página 109, diz assim: o gênero de um texto diz respeito tanto à sua função, né, para que serve, quanto às suas características formais, como o texto é organizado. Em termos de gênero, como poderíamos classificar a história desse texto anterior? Ou seja, o texto aí, O Homem e a Galinha, tá? E aí, gente, faça a leitura do texto. Você vai perceber que neste caso é um conto, né? É uma narrativa curta, com personagens, enredo simples e apresenta um único conflito, tá? Então nós temos aí um conto no texto O Homem e a Galinha, ok, gente? Agora sim, a gente vai para a fábula do morcego e as doninhas, tá? O Morcego e as Doninhas, do escritor grego Esopo, 620 AC, 564 AC. Para responder a questão a seguir, ok? O morcego ele caiu no chão e foi capturado por uma doninha. Como seria morto, ele rogou a doninha que poupasse sua vida. Não posso soltá-lo, respondeu a doninha, pois sou por natureza inimiga de todos os pássaros. Não sou um pássaro, alegou o morcego, sou um rato. E assim ele conseguiu escapar. Mais tarde, ao cair de novo e ser capturado por outra doninha, ele suplicou a esta que não o devorasse. Como a doninha lhe disse que odiava todos os ratos, ele afirmou que não era um rato, mas um morcego, e de novo conseguiu escapar. Foi assim que por 2 vezes lhe bastou mudar de nome para ter a vida salva, ok? Depreende-se da leitura da fábula a seguinte moral. Gente, o que é depreender-se? Até coloquei aí embaixo, ó. Você compreender, você entender, tá? Então, vamos lá. O que a gente pode compreender com a leitura, então, dessa fábula aí? Ó, adaptar-se às circunstâncias, eis a forma, então, de escapar dos perigos, ok? Você acaba se adaptando e aí fica mais fácil de você escapar aí das situações difíceis, tá bom, gente? Muito bem. Então, esse aí é da página 109, né?
Volta um pouquinho aí comigo, a gente tem um texto nessa mesma página, tá ali pequenininho embaixo do lado esquerdo. A educação pela seda, tá? Vou ler rapidinho, ele é curtinho. Vestidos muito justos são vulgares. Revelar formas é vulgar. Toda revelação é de uma vulgaridade abominável. Os conceitos a vestiram como uma segunda pele, e pode-se adivinhar a norma que lhe rege a vida ao primeiro olhar. O conto, ele contrasta dois tipos de texto em sua estrutura. Tô lá na questão 3, no superior da página, tá? Enquanto o segundo parágrafo se configura como narrativo, o primeiro parágrafo se aproxima da seguinte tipologia, gente. Olha só, está se referindo então ao primeiro parágrafo. Vestidos muito justos são vulgares. Revelar formas é vulgar. Toda revelação é de uma vulgaridade abominável. Então, nós temos aí uma argumentação, né? Ele inicia argumentando, tá? Então, aí sim a letra D, argumentativo. Número 3, letra D de dado, ok? Muito bem. Na página 110, nós temos o texto, né, sobre os dois viajantes na Macacolândia. Olha aí, mais um texto, né? Mais uma história pra gente. Deixa eu pegar aqui junto com você. Página 110, tá? Ele começa lá no finalzinho da 109, ok? Os dois viajantes na Macacolândia. É um texto aí de Monteiro Lobato, tá? E a questão quer saber o seguinte, esse texto é uma crônica, é uma fábula, é um conto, né? Vamos entender isso? Olha só. Vamos à leitura, tá, gente? Acompanha aí. Dois viajantes transviados no sertão, depois de muito andar, alcançam o reino dos macacos. Ai deles! Guardas surgem na fronteira, guardas ferozes, que os prendem, que os amarram e os levam à presença do Senhor Majestade Simão III, né? El Rei examina-os detidamente com macacal curiosidade e, em seguida, os interroga. Que tal acham isto por aqui? Um dos viajantes, diplomata de profissão, responde sem vacilar. Acho que este reino é a 8ª maravilha do mundo. Sou viajadíssimo, já andei por Seca e Meca, mas palavra de honra, nunca vi gente mais formosa, corte mais brilhante, nem rei de mais nobre porte do que vossa majestade. Simão lambeu-se todo de contentamento e disse para os guardas: soltem-no e dê-lhe um palácio para morar, e a mais gentil donzela para esposa. E lavrem incontinente o decreto de sua nomeação para cavaleiro da muito augusta ordem da banana de ouro. Assim se fez, e enquanto o faziam, el-rei Simão, risonho ainda, dirigiu a palavra ao segundo viajante. E você? O que acha do meu reino? Este segundo viajante era um homem neurastênico, azedo, amigo da verdade a todo transe. Tão amigo da verdade que replicou sem demora. O que acho? É boa. Acho que é. E o que é? Interpelou Simão, fechando o sobressenho. Não é nada. Uma macacalha. Macaco pra aqui, macaco pra lá, macaco no trono, macaco no pau. Pau nele! Berra furioso o rei, gesticulando como um possesso. Pau de rachar nesse miserável caluniador. E o viajante neurastênico, arrastado dali por 100 munhecas, entrou numa roda de lenha que o deixou moído por uma semana. Então, gente, esse texto aí, ele é uma, vamos ver, fábula na qual predomina a ironia sobre o valor da verdade, né? É uma fábula, você observa que os macacos falam, né? São os personagens aí da história, tá? Qual é a moral, pessoal? Quem for amigo da verdade, use couraça ao lombo, né? Falar a verdade nem sempre é fácil, mas é necessário, né, gente?
E, na verdade, aí a fábula, ela está ironizando, né, a questão da verdade, tá bom? Então, resposta letra E, ok? Falar a verdade é sempre o melhor, tá, gente? A gente não pode esquecer que estamos trabalhando com textos fictícios, ok? Vamos lá. Na página 110 ainda nós temos o texto que fala sobre a cidade, tá? Deixa aí um pouquinho, aguarda um pouquinho antes da gente ir para sintetizar a unidade, tá? A gente vai responder isso aqui, mas antes a gente vai fazer então a leitura, porque os textos do livro são um pouquinho, né, extensos e a gente precisa fazer a leitura para poder identificar aí a questão, tá bom? Então, olha só, nesse próximo texto que fala sobre a cidade, a questão na número 3 da página 111, ela nos revela o seguinte, que é um conto, né? No conto A Cidade, há indícios de que acontecimentos incomuns cercam a história de Cariba, que acaba por ser preso. A sua prisão pode ser compreendida como uma crítica social. Transcreva do texto o fragmento que aponta não só o motivo, mas também a falta de evidências para a prisão de Cariba. E em seguida explicite a crítica que o texto faz então à sociedade, tá? E aí, ao ler o texto, espero que você o faça, você vai identificar o seguinte, que o motivo e a falta de evidências para a prisão de Cariba é a parte em que ele fala assim, ó, o telegrama da chefia de polícia não esclarece nada sobre a nacionalidade do delinquente, sua aparência, idade e quais os crimes que cometeu. Diz tratar-se de um elemento altamente perigoso, identificável pelo mau hábito de fazer perguntas e que estaria hoje neste lugar. A crítica social presente no texto, gente, é que a sociedade, ela geralmente não aceita questionamentos, tá? Por quê? Porque ela os considera perigosos. Quem muito questiona, né? O cara tá querendo saber demais, é muito esperto. Então, a sociedade geralmente não aceita, tá? Esses questionadores. Essa é a crítica aí que o texto faz, ok? Continuando aí com as questões do Enem, na página 111 ainda, logo abaixo, você tem galinha cega. E aí para você ver, né, como fábula também cai lá no Enem. Então não dá pra gente ignorar, né? A gente tem que conhecer, ler algumas, né, para poder saber identificar aí tanto suas características como a sua moral, tá? Então, olha só. Ao apresentar uma cena em que um menino atira milho às galinhas e observa com atenção uma delas, o narrador ele explora um recurso que conduz a uma expressividade fundamentada. Fundamentada em quê? Vamos fazer a leitura rapidinho? Esse texto, Galinha Cega, diz assim, ó. O dono correu atrás de sua branquinha, agarrou-a, lhe examinou os olhos, estavam direitinhos, graças a Deus, e muito pretos. Soltou-a no terreiro e lhe atirou mais milho. A galinha continuou a bicar o chão desorientada. Atirou ainda mais, com paciência, até que ela se fartasse. Mas não conseguiu com o gasto de milho, de que as outras se aproveitaram, atinar com a origem daquela desorientação. Que seria aquilo, meu Deus do céu? Se fosse efeito de uma pedrada na cabeça e se soubesse quem havia mandado a pedra, algum moleque da vizinhança. Aí, nem por sombra imaginou que era a cegueira irremediável que principiava. Também a galinha, coitada, não compreendia nada, absolutamente nada daquilo, porque não vinham mais os dias luminosos em que procurava a sombra das pitangueiras. Sentia ainda o calor do sol, mas tudo quase sempre tão escuro. Quase que já não sabia onde é que estava a luz, onde é que estava a sombra. Então, olha só, aqui o narrador ele explora um recurso que conduz a uma expressividade fundamentada na apropriação de diferentes pontos de vista incorporados afetivamente.
portanto, a letra correta é a letra D de dado, ok? Muito bem, então marque aí. Na questão número 2, também tem um outro texto aí relacionado ao Enem, né? Foi cobrado aí na prova do Enem. Concurso de microcontos no Twitter, olha aí. A 9ª edição do Simpósio Internacional de Contadores de História promove concurso de microcontos, baseado no Twitter. Os interessados devem ter uma conta no Twitter, seguir o @simpósio-conta e escrever um microconto de gênero suspense, com tema livre. O conto deve seguir as regras do Twitter, apenas 140 caracteres, tá? Gente, na atualidade, o texto ele traz uma proposta de utilização do Twitter como ferramenta que proporciona uma construção rápida, sintética e definida pelo gênero suspense. Isso demonstra que essa rede social pode ser uma forma de inovação tecnológica que define uma dinâmica diferente de construção de texto, conceitua uma nova vertente de texto. Ela não está conceituando ainda, né? Não é isso. Ela considera que a utilização da escrita com caneta e papel seja primitiva para os dias atuais. Ela caracteriza um texto de tema livre, no qual o número de caracteres importa mais que a criatividade do autor. Ela propõe um novo traço à escrita, pois garante a eficiência dos processos de comunicação? Não, né, gente? Olha só. Essa forma de inovação tecnológica, ela define, então, uma dinâmica diferente de construção de texto, condensando as ideias principais sem perder a criatividade. Então, nós temos aí a letra A, tá? Letra A. Marque, então, aí a letra A, ok? Muito boa essa ideia, né? De concurso aí no Twitter. Olha que legal. Inovação, né, pessoal? Se utilizando aí dessas redes sociais. Muito boa ideia. Gostei disso. Então, vamos lá. Agora sim, a gente vai para a página 112 e vamos sintetizar a unidade, ok? Deixa eu sair daqui para não te atrapalhar. A gente fala muito, né? A garganta vai ficando seca. Olha só. Qual é a função principal, gente, da fábula? Você já chegou a escrever essa aí? Então, a principal função da fábula é dar suporte de ensino de bons costumes, regras e princípios de bom comportamento aos leitores, tá? Por isso que ela traz sempre uma moral, né? Uma lição ao final de cada história. Ela leva o leitor a uma reflexão sobre comportamentos, tá bom? Cite pelo menos 3 características fundamentais da fábula. Tranquilo, né, gente? 3 características, poderemos dizer que os personagens da fábula geralmente são animais ou seres inanimados com qualidades e sentimentos humanos. Poderemos dizer que o enredo de uma fábula pode ser apresentado assim, ó, situação, reação, situação, ação, reação e resultado, né? Poderemos dizer que o narrador normalmente está em terceira pessoa e ele é importante aí para a fábula, ele desempenha uma função decisiva na estrutura da fábula, tá? Então, você pode colocar essas 3 opções aí, ok? Na número 3, ele pede para que você defina o conto, ok? E o conto é uma narrativa de ficção curta, né? Menor que o romance. Geralmente se concentra em torno de uma única ação, apresentando um único conflito também, tá? Muito bem. E na 4, ele pede para que você mencione pelo menos 3 características essenciais do conto. Então, 3 características que são essenciais do conto: o espaço e o tempo,
tá? São importantes, são limitados, né? A quantidade reduzida de personagens, não tem tantos personagens assim. E existe uma unidade de tom ou de emoção provocada no leitor, tá? Que é proposital, ok? Muito bem, gente. Então, assim eu termino por aqui a correção da nossa atividade, tá? Tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima.